Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para agradecer aos amados amigos e irmãos que têm nos acompanhado com essa série de vídeos que tem sido postada. Estamos aqui essa semana para dar continuidade no vídeo anterior que foi postado, que fala de Abraão. E esta semana nós estaremos falando da fé de Abraão, um homem que teve a sua fé à prova e que teve a coragem de dar o seu único filho.
Abraão, a prova do amor. O texto que nós vamos usar como base encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 1 e 2. Gênesis, capítulo 22, versículo 1 e 2. E assim está escrito na palavra: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e esse lhe respondeu: eis-me aqui. Versículo 2. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece ali em holocausto, sobre um monte que eu lhe mostrarei. E aí começa a nossa reflexão. Pensemos um pouco. A maioria das pessoas, ou melhor, a maioria das nossas conquistas são precedidas de alguma prova. Recentemente, o próprio Geraldo, que hoje cedia esse nosso encontro, ele estava pleiteando alguma coisa e ele precisava fazer uma prova. Todos nós, quando vamos conquistar alguma coisa, antes somos submetidos a uma prova. No trabalho, na faculdade. Então temos percebido que toda conquista ela é precedida de uma prova, de alguma prova. Desafio cerca as nossas vidas. Precisamos ser aprovados. Todos os dias teremos que ser aprovados. Então eu quero pensar com você sobre quando Deus colocou à prova esse homem chamado Abraão. É bom que se perceba ou que se saiba que ao ser submetido à prova, ninguém que submete o outro à prova o faz com o interesse de reprová-lo. Quando se submete alguém a uma prova, na verdade se quer avaliar, aquilatar a sua competência, mas não necessariamente a sua derrota ou a sua reprovação. Deus colocou Abraão à prova. O texto de Gênesis 22, versículo 2, diz a palavra: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre o monte que lhe mostrarei. Aqui nós podemos refletir sobre algumas coisas. Veja que prova Deus submeteu este homem. Primeiro, Deus faz a ele uma promessa. Ele creu nessa promessa. Depois Deus diz para ele assim, aquilo que ele acreditava ser, porque Deus havia prometido a ele que o seu filho, Isaque, seria aquele em quem a sua descendência faria prosperidade. Então imagine o conflito desse homem em imaginar que a única solução para ele era exatamente o que Deus estava pedindo como sendo uma possibilidade cabal, terminal. Mas ele não titubeou diante daquilo que Deus pediu. Agora preste atenção o que foi que Deus pediu a ele e como ele respondeu a esse pedido. Quando Deus pediu que levasse um filho e que desse ao holocausto, ele poderia optar por entregar Ismael. Não. Deus simplesmente pediu: eu quero o teu único filho, Isaque, e acrescenta: a que amas. É bom entender que quando Deus está colocando algo para avaliar o seu amor por ele, talvez ele coloque na sua vida aquilo que você mais ama. Porque aquilo que você mais ama
se comparado com o amor que você tem a Ele e aquilo que você mais ama ficar em segundo plano, então o seu amor por Deus é grandioso. Por isso Deus não podia pedir uma coisa que não tivesse a altura daquilo que Ele era. Pediu, portanto, que Ele desse o filho a quem Ele amava, o único filho, o primogênito. E é curioso, como diz a palavra de Deus, que Abraão obedeceu a esse Deus. Eu sempre penso, se submetido a tal prova, não seria eu reprovado. Pegar o meu filho, aquele que eu acalentei com tanto carinho, e agora simplesmente sacrificá-lo, sabendo que ele é a única esperança da promessa que foi feita a mim. Mas o texto de Gênesis 22:3 diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E nessa trajetória, ele sabia exatamente o que ele teria que fazer. Ou seja, executar o seu filho. Essa prática não era alguma coisa que violentaria o conceito de Abraão, porquanto era comum que pais oferecessem os seus filhos em ofertas de adoração. Mas o que torna o diferencial em relação a Isaque? Porque ele era o único filho. Segundo, ele era o filho da promessa. Então vai cessar ali a promessa que o Todo-Poderoso fez sobre mim? Quando provado, irmãos, às vezes temos que responder a perguntas difíceis, de muito difícil resposta. Quando Isaque caminhava com Abraão, ele lhe fez uma pergunta que, se fizesse a você, talvez você tivesse uma grande dificuldade em responder. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Nós vamos sacrificar que cordeiro? Irmãos, é impressionante a fé que esse homem tinha, porque ele simplesmente diz: o Senhor proverá. Discutíamos a respeito do que poderia estar acontecendo na mente de Abraão quando disse isso. Possivelmente ele imaginasse que o Deus que tudo pode ressuscitaria o seu filho, e aí então ele ofereceria o seu filho em sacrifício e Deus ressuscitaria, então aquela promessa se daria. Mas, amados, Deus nos surpreende. E Ele nos leva, tenho dito nos encontros anteriores, que Deus nos leva à condição de limite extremo. E quando nós estamos no limite extremo, então Ele entra com a providência. Porque Ele precisa saber se realmente você está disposto a fazer o que está proposto fazer. Em Gênesis 22:12, podemos ler: então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu filho, o teu único filho. Quando Deus disse isso a Abraão, Abraão tinha já feito todo o ritual e tinha levantado o cutelo para imolar o seu filho. Na psicologia, diz que quando alguém quer suicidar-se, primeiro ele concebe isso no seu interior. E uma vez consumado, o que existe a posterior é o ato que é decorrência daquilo que ele já decidiu. Quando Abraão
suspendeu o cutelo para imolar o seu filho, no seu coração ele já havia executado aquele filho. Agora só restava a ação. E Deus levou Abraão até esse ponto extremo. E quando ia selar aquilo, Deus disse: não precisa mais, porque eu fui te testando, Abraão, até o último momento, e você realmente deu prova de que faz. Não precisa fazer. E agora me ocorre dizer uma coisa. Quando Deus fala sobre o nosso amor incondicional por Ele, a ponto de deixar pai, mãe, filho, na verdade Deus não está com isso dizendo que nós tenhamos que abandonar pai, mãe ou filhos. Mas Ele está na verdade nos dizendo que tanto você quanto eu tem que ter a disposição de ter Ele em primeiro lugar, a ponto de abandonar as coisas que mais amamos. Foi isso que fez Abraão. Abraão foi aprovado por Deus na prova que foi submetido. Você, eu, somos submetidos à prova todo dia. E a pergunta que eu te faria é essa: se Deus te submeter hoje a uma prova, a semelhança de Abraão, serias tu também aprovado? Na verdade, Deus não vai submeter alguém à prova para reprovar. Mas teria você a confiança necessária nesse Deus para fazer um ato como esse que Deus exigiu de Abraão? O Senhor proverá o escape sempre que você crer e obedecer a sua ordem. Quando você obedecer ao Senhor, por mais adversa que for a situação, creia que Ele vai prover aquilo que você precisa. Então somente creia. Siga o exemplo de Abraão. Creia em Deus. Ele tudo pode. O amor de Abraão doou. O amor de Deus doa. Ele doou a nós. E o amor de Deus continua doando todos os dias. Porque assim como a terra pôde entregar ao céu o fruto máximo do seu amor, Isaque, o filho a quem ele amava, assim também Deus, o Todo-Poderoso, pôde entregar o seu único filho a todos nós, Jesus, o único que ele amava. Amor com amor se paga. Que Deus nos abençoe. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Assim como ele fez na vida de Abraão. Se você e eu confiar no Senhor, Ele fará também na sua vida. Que Deus nos abençoe. Agradeço por vocês terem assistido esse vídeo. Espero que Deus tenha falado aos seus corações, que quando Ele te provar uma coisa que você quer muito e ama muito, você possa, com o coração cheio de alegria, oferecer a Deus, que você nunca sairá perdendo. E lembre-se, todo dia 15, dia 30, estamos sempre postando novidade. Nos acompanhe, porque Deus irá te abençoar grandemente. Em nome de Jesus. Amém.